Canto 26º. O apóstolo São João interroga Dante a respeito da terceira virtude teologal, a caridade. Responde Dante, e os seus conceitos são aplaudidos por toda a corte celeste. Beatriz reaviva no poeta a vista que estava ofuscada. Aproxima-se a Dom, que lhe fala e esclarece alguns pontos duvidosos de Dante. Fosse já morta a vista, eu receava, eis da fúlgida flama que ofuscara, atento fez-me a voz que assim falava. Enquanto a fosta à vista não repara, que em minha nímia luz has consumido, compensação no discursar depara. Começa e diz para onde é dirigido teu espírito e sabe que se escura, a vista sentes não a tens perdido. Pois quem te guia na divina altura, virtude tem no olhar como Anania, nas mãos tivera que a cegueira cura. Quando bem lhe aprouver, eu respondia, remédio aos olhos dê, por onde a chama com ela entrou, que sempre incendia. O bem que pelo céu prazer derrama, alfa e ômega ha sido na escritura, que amor o forte ou leve em mim proclama. Aquela mesma voz que me assegura, não haver eu de súbito cegado, ainda excitar-me a lhe falar procura. Por mais estreito crivo ser passado, deves, disse, e portanto denuncia, o que ao fito há, teu arco endereçado. Razões tornei da sã filosofia, e a autoridade que daqui descende me influem desse amor toda a energia. O bem, enquanto bem, quando se entende, ateia amor que é tanto mais ardente, quanto mais de bondade em si compreende. É, pois, essência em si tanto excelente, que todo bem, que ser lhe possa externo, reflexo é só da luz fulgente. Atrai mais que outro o espírito que terno, amando conhecer pode a verdade, que desta prova é o alicerce eterno. Dessa verdade eu vejo a claridade, naquele que demonstra o amor primeiro, de todo ente a quem cabe a eternidade. Vejo na voz do autor, só e verdadeiro, que de si disse a Moisés falando, o bem te hei de mostrar perfeito e inteiro. Também tu mo revelas, começando, o sublime pregão que a terra ensina, mais que os outros o arcano venerando. Pela razão ouvi, pela divina autoridade que com ela acorda, o amor teu e mais que tudo a Deus destina. Diz-me, porém, não sentes outra corda que para Deus te arrasta? Faz patente, com quantos dentes esse amor te morda. Da águia de Cristo não me foi latente o propósito santo e onde queria na profissão levar-me diligente. Estímulos que possam lhe eu dizia, para Deus impelir a humana essência tem minha caridade noite e dia. Porque do mundo o ser, minha existência, a morte que sofreu para que eu viva, o que espera um cristão da fé, na ardência. Do bem que eu disse, a inteligência ativa, me afastaram do mar, do amor culpado, do santo amor me conduzindo à vida. As flores de que o horto é todo ornado, do jardineiro eterno eu amo tanto, quanto ele em perfeição lhes tem doado. Calei-me e ressoou melífluo com canto, pelo céu que Beatriz acompanhava, dizendo todo, santo, santo, santo. Como pungente luz, olhos destrava, do sono à vista o brilho procurando, que as pálpebras descerra invade a grava. E o desperto, os motivos ignorando, da súbita vigília olhos desvia, na mente em tanta reflexão calando. Em mim dessa arte a névoa desfazia, de Beatriz o olhar que pelo espaço de mais de milhas mil resplandecia. Então mais claro que antes haver passo, quarta luz perto a nós maravilhado, divise uma pergunta logo faço. E ela, nesse lume ora chegado, seu Criador contempla a alma primeira, que a virtude primeira haja criado. Qual fronde que ao soprar da aura ligeira, o cimo curva e logo após, se erguendo pela força que a torna sobranceira, tal eu, essas palavras lhe entendendo, atônito fiquei, depois seguro, fez-me um desejo que me estava ardendo. Único pomo que nasceu maduro, dos homens pai que has visto, filha e nora, em cada esposa então e no futuro. Devota e humilde a minha voz te exora. Fala-me, pois, do meu desejo é certo, almejo ouvir-te e não tô expresso agora. Como de manto um animal coberto, movimento que os membros seus agita, pelo envoltório deixa descoberto. Assim essa primeira alma bendita, pelo tremor da sua luz mostrava, o prazer de agradar-me, quanto a excita, não ei, mister declares, me tornava. Teu desejo melhor que tu sabendo, quanta certeza em tua mente grava. Nesse espelho infalível estou lendo, em que é todo visível refletido, coisa nenhuma refletir podendo. Ouvir aspiras, quando vindo o eis cito, lá no santo jardim, donde guiado por tão comprida escada tens subido. Quanto tempo ali fui deliciado, da cólera divina a causa vera, que idioma falei por mim formado. O pomo, ó filho meu, não considera, motivo só por si do acerbo exílio, mas ordens transgredir que Deus me dera. Lá donde Beatriz moveu Virgílio, 4.302 anos, aventura anelei deste concílio. Do desterro senti na terra os danos, enquanto vezes 930 seu giro fez o sol do céu nos planos. Antes que a gente de Nemrod consista,
Em meter mãos à obra interminável, a língua que falei se achava extinta. De homem feitura sempre perdurável, não é. Vem do capricho e um dia cessa, do céu segundo influxo variável. A humana fala a natureza expressa, por ela o modo de falar deixado, ao homem está segundo lhe interessa. Antes de eu ter no inferno impenetrado, o supremo bem significava que desta leda luz me há circundado. Depois em Eli o nome se mudava, qual rama dos mortais uso varia, sucede a folha nova a que secava. No monte que mais alto ao ar se envia, santa vida vivi depois culpada da hora prima à sétima do dia, no outro quadrante o sol fazendo entrada. Eis da fúlgida flama que ofuscara, São João Evangelista. Virtude tem no olhar como Anania. A mão de Ananias teve a virtude de restituir a vista a São Paulo, que ficara cego pela luz do céu que o investiu. Atos dos Apóstolos 9, do 10 ao 17. Naquele que demonstra o amor primeiro, Dante se refere ou a Platão ou a Aristóteles, em algum ponto dos seus livros no qual declaram que Deus é a suprema causa. O sublime pregão que a terra ensina, o Evangelho de São João. Que a virtude primeira haja criado, alma primeira, Adão, virtude primeira, Deus. Lá de onde Beatriz moveu Virgílio, Olimpo, Dante, seguindo o cálculo de Eusébio, crê que da criação do mundo até a morte de Jesus Cristo passaram 5.232 anos, subtraindo dos quais os 950 que Adão viveu, ficam 4.302 anos. No monte que mais alto ao ar se envia, Adão viveu no paraíso terrestre, isto é, na parte mais alta do monte, purgatório, apenas 7 horas. Canto 27º. São Pedro exprobra os maus pastores da igreja, e todos os santos manifestam sua aprovação às palavras do apóstolo. Novamente, o poeta contempla a terra, e depois com Beatriz eleva-se ao primeiro móvel. Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo. Uníssono entoava o paraíso, senti-me inebriado ao doce canto. Pareceu-me que eu via um doce riso do universo. Tomava-me a ebriedade, pelos olhos e ouvidos o juízo. Ó júbilo, ó inefável felicidade, de paz, ó a vida inteira e de ternura, riqueza certa, isenta de ansiedade. Fulgia-me ante os olhos a luz pura, dos esplendores 4 mais brilhante, o que veio primeiro eis-se a figura. E tal se me apresenta o seu semblante, qual fora jovem se aves e Marte a plumagem trocassem rutilante. A providência que no céu reparte, tarefa a cada qual calar fizera o venturoso coro em toda parte. Quando lhe ouvi, a cor se em mim se altera, não o estranhas. Enquanto estou falando, mudança igual em todos ver espera. Quem meu lugar na terra, ora usurpando, meu lugar vago em presença de Cristo deixa converteu nefando. Meu cemitério, na sentina imensa, de sangue e podridão com que o perverso do céu lançado frui delícia intensa. O céu então eu vi todo submerso, na cor que por manhã e à tarde acende, sobre as nuvens o sol do lado adverso. Qual a dama que à virtude cultos rende, e de si bem segura se enrubesce, quando torpezas de outra ouve e compreende. Beatriz transmudada me parece, ao céu ante a paixão do onipotente, igual eclipse em seio que envolvesse. Prosseguiu logo o apóstolo eminente, e tanto a voz lhe estava demudada, que mais não fora o vulto seu rubente. Com sangue meu a igreja alimentada, não foi nem lino e cleto o seu lhe deram, de ouro em ganância para ser mudada. Como Calixto e Pio mereceram, Urbano e Sisto, a sempiterna vida, pós muito pranto o sangue seu verteram. Por nossos sucessores dividida, não quisemos a grei parte chamada, a destra parte à esquerda repelida, nem que das chaves fosse a insígnia usada, por estandarte em campo sanguinoso contra cristãos em guerra encarniçada, nem que por privilégio mentiroso de traficância em selo eu figurasse, quanta vez de pudor me acendo eroso, com vestes de pastor lobo rapace. Daqui em cada passigo se avista, para que não surgiu Deus que os fulminasse. De Gasconha e Caos, raça malquista, beber no sangue vem, belo começo, o indigno fim que tens, quanto contrista. Mas Deus, que a Roma do seu mal no excesso, de mundo em glória os Cipiões mandava, dará socorro como foi-me expresso. E tu, que o peso da matéria grava, voltando ao filho, ao mundo lhe revela, quanto eu te digo dessa gente prava, como o vapor nos ares se congela, e em flocos baixa, quando o sol tocado pelas pontas está da cabra bela. Assim vi eu o éter adornado, de clarões triunfantes que, detido, haviam-se na altura ao nosso lado. Tinha-os à vista na ascensão seguido, e o seguiu até que enfim subir avante. Pelo espaço não foi-lhe permitido, que eu não podia ver mais adiante. Notando, Beatriz disse, repara, quanto agora girando, estás distante.
Desde a hora em que a terra eu contemplara, por todo o arco que o clima faz primeiro, do meio até o fim já me avançara. A passagem que Ulisses aventureiro, além Gades tentou e a plaga via, em que Europa foi cargo prazenteiro. Naquela área ainda mais divisaria, porém sob os meus pés o sol andava, distância que a de um signo precedia. A namoradamente, em que reinava, sempre a senhora minha no incentivo, mais que nunca de olhá-la se inflamava. Se de arte ou natureza há algo atrativo, pelos olhos prender-nos pode a mente, seja em pintura, seja em corpo vivo. Nada foram, conjuntas certamente, ante o enlevo que o peito me ilumina, quando me volta ao gesto seu ridente. Virtude olhando-a em mim tanto se afina, que do ninho de Leda me destrava e ao céu velocíssimo me empina. Tanto na altura e brilho se mostrava uniforme este céu que eu não sabia qual pouso Beatriz me destinava. Ela, porém, que o meu desejo via, no sorriso tão lido assim começa, que em seu rosto exultar Deus parecia. O movimento que no centro cessa, em torno ao qual, porém, tudo o mais gira, daqui partindo a roda se endereça. Somente a sua ação este céu tira, da soberana mente em que se acende, o amor que o move, o influxo que respira. De luz e amor um ciclo o compreende, assim como ele aos mais, deste precinto unicamente, quem lo cinge entende. Seu movimento é por si só distinto. Por ele os outros céus medidos sendo, como 10 por metade, e por seu quinto. Ficas, portanto, ao claro conhecendo, como o tempo a raiz deste céu tenha, as ramas pelos outros estendendo. Fatal cobiça, que os mortais despenha, em tão profundo pélago, que, a alçar-se, do abismo fora a vista em vão se empenha. Nos homens o querer pode enflorar-se, mas de chuvas contínuas o assoltado, bom fruto são, não há se conservar-se. Fé e inocência abrigo tem buscado nas crianças, mas cada qual se esquiva antes que a face e o buço haja apontado. Quem balbucia de comer se priva, entendo solta a língua a qualquer hora, mostra em toda iguaria fome ativa. Quem balbucia a mãe respeita e adora, mas quando a voz já sente desprendida, vê-la imortalha o seu desejo exora. Assim de alva se torna enegrecida, a cutis da gentil filha daquele que traz manhã da noite em despedida. Estranheza, porém, de ti repele, vendo o gênero humano transviado. Quem há que em bem regê-lo e desvele? Por força do centésimo olvidado, ainda antes de deixar janeiro o inverno, onde as esferas dar tão forte brado, que a fortuna de esperança, alvo odierno, fará que as popas deem lugar às proas. A armada correrá com bom governo, e após as flores virão frutas boas. Qual fora Jove se aves ele e Marte? São Pedro de branco que era, ficou vermelho como o planeta de Marte. Quem meu lugar na terra ora usurpando? O Papa Bonifácio VIII, que segundo o poeta obteve o papado usando de fraudes. Meu cemitério na sentina imensa. Roma ou mesmo Vaticano, onde segundo a tradição foi sepultado o corpo de São Pedro. Não foi nem Lino e Cleto o seu lideram. São Lino e São Cleto foram sucessores de São Pedro. Urbano e Sisto, a sempiterna vida? Sisto foi elevado ao papado no ano 128. Pio em 154, Calixto em 218 e Urbano em 231. De Gasconha e Caos, raça malquista, o poeta alude a João 22 de Caos, elevado ao papado em 1316, e a Clemente V de Gasconha, papa em 1305. Do meio até ao fim, já me avançara. Desde a hora em que pela primeira vez eu olhara para a terra, notei que havia percorrido a quarta parte da esfera, e por isso eram passadas 6 horas. Que do ninho de Leda me destrava. Constelação dos gêmeos. Castor e Pólux nasceram dos amores de Leda com o cisne. Castor e Pólux. Ainda antes de deixar janeiro o inverno. Antes que o mês de janeiro não mais pertenceu ao inverno e sim à primavera, pela acumulação das frações de tempo que não foram calculadas na reforma do calendário efetuada por Júlio César, que ainda vigorava no tempo do poeta. A armada correrá com bom governo. Está falando da humanidade. Canto 28º. Dante volve os olhos para Beatriz, que estava atrás dele. Depois mira para a frente e vê um ponto brilhantíssimo, em torno do qual se movem 9 círculos de luz que giram mais rapidamente e são mais brilhantes quanto mais próximos estão dele. Aquele ponto é Deus, os círculos são os coros angélicos. Depois que acerca de existir presente, dos míseros mortais mostrou verdade, aquela que emparaísa a mente. Como quem vê no espelho a claridade, de tocha que de trás esteja acesa, suspeita ainda não tenho da verdade. E para olhar voltado, tem certeza, de que o vidro é fiel ao que apresenta, como o canto é do metro à natureza. Assim minha memória representa, que eu fiz nos belos olhos me elevando, com que amor cativou a minha alma isenta. De os contemplar, porém os meus deixando, e no que esse orbe faz onipotente, quando em seu giro atenta se hospitando.
Um ponto vi que lume tão fulgente dardejava, que a vista deslumbrada fechava-se ante o lume translucente. Estrela ao parecer mais apoucada, junto dela de lua figurada, como estrela ao pé de outra colocada. Como a coroa talvez que se depara, cingindo o astro que a torna luminosa, quando o vapor que a tem mais condensara. Ígneo círculo em carreira impetuosa, distante ao ponto mais veloz cercava, do que a esfera que vai mais pressurosa. Este círculo primeiro o outro abraçava, ao terceiro o segundo, o outro ao terceiro, ao quarto o quinto e o sexto circundava. Tão largo o sétimo era, que ainda inteiro, abrangido por certo o não teria, aquele que de Juno é mensageiro. Oitavo e nono assim, mas se movia, mais lento cada qual, segundo ele era, mais longe do primeiro que corria. E a flama rutilava mais sincera, no que daí o céu luz, mais perto estava, creio que em fluxo seu mais recebera. Mas Beatriz, que o eleio meu notava, daquele ponto o céu e a natureza estão na dependência, me falava. Olha o círculo mais próximo, é presteza, que tanto lhe acelera o movimento, de ardentíssimo amor punge-o a viveza. Se do mundo, eu lhe disse, o regimento, fosse qual nestes orbes aparece, do que ouço eu conseguira já contento, mas no mundo sensível me parece, ser cada esfera tanto mais divina, quanto mais longe do seu centro desce, se instruir-me o querer teu determina, neste seráfico estupendo templo, que só com luz e com amor confina. Explicar-me de ti digna, porque o exemplo não se conforma em tudo ao seu modelo, por saber a razão, em vão contemplo. De desatar o nosso ardente anelo. Teus dedos não contentam, não te espante, tal é porque ninguém tentou solvê-lo. Prazer bem, aliás, tornou-me ela e seguiu, terás bastante, no que direi de luz ao entendimento. Aguço o engenho escuta vigilante. Nos ciclos corporais o crescimento regula pelo influxo que é espargido nas partes que lhes foram complemento. Mor bondade, mor bem tem produzido. De mor bem foi mor corpo aquinhoado, se igual primor nas partes é contido. O círculo, pois, do qual arrebatado, gira o alto universo, é referente ao de amor e ciência mais dotado. Se a virtude, a medida propriamente, adaptas, não regendo-te a aparência das substâncias que em ciclos tens em frente. Mirífica has de ver correspondência entre maior e mais, menor e menos, em cada céu e a sua inteligência. Como os ares são fúlgidos, serenos, se bórea sopra aquela face inchando, que os hálitos difunde mais a menos. Resolvendo-se a névoa e se apagando, a sombra que o hemisfério enegrecia, e o céu a rir-se as pompas ostentando. Assim eu, quando aquela me guia, com sua explicação minha alma clara, e a verdade qual astro me alumia. Depois que as vozes suas remataram, bem como ferro a faiscar fervente, dos ciclos cada um flamas dispara. Cada centelha incêndio faz ingente, em soma tal que a do xadrez passava dobrando seu algarismo infinitamente. De coro em coro, Rosana ressoava, ao ponto que ao céu ubi, onde tem estado e onde sempre estarão para sempre os trava. Ela, o espírito meu vendo atalhado, disse-me, aqueles círculos primeiros tinham serafins e querubins mostrado. Assim nos orbes seus volvem ligeiros, por semelhar-se ao ponto e conseguindo segundo a vê-lo estão mais altaneiros. Os amores que em torno estão seguindo, trono se chamam do divino aspecto. O primeiro ternário, concluindo. Prazer, bem sabes, todos têm seleto. Quanto mais sua vista se aprofunda, na verdade é alto fito do intelecto. Desta arte se conhece que se funda, mais da visão celestial ventura do que no amor, ação que vem segunda. Da visão é a medida, a mercê pura, por vontade e por graça produzida, de grau em grau se encalça a criatura. Outro ternário que do céu movida, germina em primavera sempiterna, pelos ares noturno não despida. Áries noturno não despida. Rosana entoa na harmonia eterna, com 3 coros, que som de alegria em ordens 3, em cujo seio interna. Ordens 3 compreende a jerarquia, dominações, virtudes, ocupando potestades final categoria. Nos penúltimos círculos girando, principados e arcanjos resplandecem, e dos anjos após festivo brando. No ponto as ordens todas se embevecem, de baixo a Deus são todas atraídas, e uma das outras atração padecem. Contemplando-as, ideias tão subidas, Dionísio formou com tanto zelo, que as fez, como eu, por nomes conhecidas. Não quis Gregório, como norma tê-lo. Neste céu, quando entrou, porém, se ria, do erro em que estivera ao percebê-lo. Mortal que o grande mistério compreendia, e o disse à terra, não te move espanto. Quem tinha o visto aqui lhe descobria, em mais verdade deste império santo. Aquele que de Juno é mensageiro, Íride, o arco-íris. No que da excelsa luz mais perto estava, Deus.
Nos ciclos corporais do crescimento, os céus do mundo sensível. Maior bondade e maior bem têm produzido. Os corpos que contêm em si maior bondade difundem maior bem. Em cada céu e a sua inteligência. Medindo os céus não pela aparência, mas pela virtude, verás que o menor que está mais perto de Deus corresponde ao maior do mundo sensível e assim por diante. De coro em coro, Hosana ressoava. Os coros hosanavam a Deus, que os mantém no seu lugar onde estiveram e ficarão por toda a eternidade. Do que no amor, oração que vem segunda. Era uma questão de escolástica. A beatitude celeste consiste na visão ou no amor? Dante segue Santo Tomás, que a põe na visão de Deus. E dos anjos após festivo bando. O poeta colocou nos primeiros 3 ciclos os serafins, os querubins e os tronos. Nos 3 ciclos sucessivos estão as dominações, que ensinam a arte de dominar para o bem, as virtudes, que operam os milagres, e as potestades, que ensinam a respeitar a autoridade. Nos últimos ciclos estão os principados e os anjos e arcanjos. Dionísio formou com tanto zelo. O Aeropagita, que escreveu um livro sobre as hierarquias celestes, não quis Gregório como norma tê-lo. O Papa São Gregório Magno, que divergiu das opiniões de São Dionísio sobre as hierarquias celestes. Quem tinha-o visto, aqui lhe descobria. São Paulo, quem em vida teve uma visão das coisas celestes e foi mestre de São Dionísio. É isso daí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui nessa leitura. Parei na página 204 da obra, lembrando que ela vai até a página 239. Na próxima leitura eu vou tentar dar uma adiantada aí. Não sei se eu vou conseguir finalizar no próximo vídeo, mas eu vou tentar fazer esse esforço aí juntamente com todos vocês. Muito obrigado a todos, até a próxima e falou!